enfrentar a realidade. Nosso irmão matou um homem para roubar. Ninguém pode provar isso. Acompanhamos a jornada de Alexandre, um homem que, após cometer suicídio na prisão, devido a uma condenação por roubo seguido de homicídio, um crime que mexeu com a vida de todo mundo, se vê preso no Vale dos Suicidas, uma dimensão sombria onde os espíritos atormentados pelos próprios atos são conduzidos para enfrentar suas angústias e arrependimento. No além, Alexandre nutre um profundo ressentimento contra aqueles que o acusaram. Revoltado com a prisão, ele só pensa em se vingar das pessoas que o traíram. Raul, Theo e Otávio, acreditando que são responsáveis por tudo aquilo que lhe aconteceu. Seu irmão Raul. Pra fora! Pra fora! Dedo duro! E o cunhado Theo, um tremendo boa-pinta que sofre nas mãos de Diná. Perturbado ao perceber o interesse de sua irmã Diná por Otávio, ele decide intervir na vida desses personagens, manipulando eventos e semeando conflitos. Alexandre, pra mim, é como se fosse meu filho. De uma coisa a senhora pode ter certeza. Eu não vou ter o menor trabalho para condenar esse marginal. O meu irmão não é um marginal. Na minha opinião, é. A trama se desenrola com a transformação dos personagens sob a influência negativa de Alexandre. Sabe o que parece? Que o senhor se tornou um anjo vingador que veio para destruir a vida do meu irmão. Eu apenas quero justiça. Adepto do espiritismo e amigo da família, o médico Alberto percebe que todos os conflitos são causados por influência do espírito de Alexandre. Você voltou para fazer o mal. E resolve prestar sua ajuda. Agora estou entendendo tudo. Você jurou que se vingaria do Raul. As confusões do Theo, é você que está perturbando o Theo. Não continue isso. Com o apoio de Diná, o médico, através de reuniões mediúnicas, tenta orientar o espírito atormentado de Alexandre. Alexandre. O que acontecerá com Alexandre? Deixa o seu like e se inscreva em nosso canal que você vai ajudar bastante. Mas a pergunta que não quer calar é: será que vão conseguir exorcizar esse espírito vingativo? Assim você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando dessa forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Nosso irmão muito amado por todos nós, receba essas vibrações de coração aberto, porque todos queremos vê-lo muito feliz. Que palhaçada! Para entendermos isso, vamos precisar voltar à década de 70, onde uma efervescência cultural e religiosa influenciaria e muito nessa obra atemporal. Seja muito bem-vindo, esse é o canal O Noveleiro e vamos nos aprofundar nessa novela que vocês tanto pediram, em especial A Viagem. Os anos 70 foram uma época de efervescência cultural e transformação social no Brasil. E esse contexto se refletiu nas esferas religiosas e espiritual. Durante essa década, várias correntes religiosas e movimentos místicos ganharam destaques, incluindo o espiritismo, a nova era e o movimento hippie. A religião predominante no Brasil nos anos 70 continuava sendo o catolicismo, embora já estivesse em curso um processo de diversificação religiosa. O catolicismo exercia uma influência significativa na vida pública e nas instituições do país, mas começava a enfrentar desafios com o segmento de novas correntes religiosas e movimentos espirituais. Esse período foi marcado pelo surgimento e popularização de movimentos místicos e esotéricos, influenciados pela contracultura e pelos ideais de liberdade, espiritualidade e busca pessoal. A nova era, que enfatizava a espiritualidade holística e busca da iluminação e a conexão com energias cósmicas, encontrou eco em muitas pessoas que buscavam uma alternativa à religião
tradicional. O movimento hippie também teve um impacto significativo na cultura e na espiritualidade dos anos 70. Muitos deles se interessavam por práticas espirituais orientais, como o budismo e o hinduísmo, e também pelo uso de substâncias psicodélicas como meio de expandir a consciência. Nesse contexto de busca espiritual e questionamento das tradições religiosas estabelecidas, o espiritismo ganhou muita popularidade. As mensagens de paz, amor e fraternidade pregadas pelo espiritismo ressoaram com muitas pessoas que estavam em busca de sentido e propósito em suas vidas. Além disso, a figura de Chico Xavier, com sua generosidade, humildade e notável habilidade mediúnica, ajudou a popularizar o espiritismo e a difundir seus ensinamentos para o público mais amplo. O mistério do amor é maior do que o mistério da morte. E está lá na viagem e vai estar lá na história do Chico Xavier. A televisão desempenhou um papel importante na popularização do espiritismo, apresentando programas dedicados ao tema e transmitindo entrevistas e eventos relacionados ao movimento espírita. Isso contribuiu para aumentar o interesse e a visibilidade do espiritismo na sociedade brasileira, consolidando como uma das principais correntes religiosas do país. A ideia de Ivani Ribeiro para escrever A Viagem surgiu de sua própria curiosidade e interesse por temas espirituais e esotéricos, incluindo o espiritismo. Ivani Ribeiro era uma escritora renomada na época, conhecida por suas habilidades em criar tramas envolventes e cativantes para a televisão brasileira. Ivani Ribeiro não tinha medo, como Manuel Carlos também não tem, da vilã e da mocinha, na verdade, de vez em quando trocarem de papéis. Sua busca por novas inspirações e temas relevantes a levou a explorar o universo da espiritualidade e da vida após a morte. A década de 1970 foi marcada por um crescente interesse por temas espirituais e esotéricos na sociedade brasileira. Ivani Ribeiro, atenta a essa tendência, viu na abordagem de temas relacionados ao espiritismo uma oportunidade para criar uma novela inovadora e impactante. Assim, inspirada por suas próprias reflexões e pela popularidade crescente do espiritismo no Brasil, Ivani Ribeiro concebeu a ideia para A Viagem, uma novela que exploraria questões fundamentais da existência humana, como a vida após a morte, a evolução espiritual e o poder do amor e do perdão. O projeto mais lindo do mundo que eu fiz na televisão, porque era muito ousado, muito arriscado, é muito difícil e, ao mesmo tempo, muito bonito estar falando sobre a vida após a morte, falar de Kardec. Eu sou kardecista, então foi uma missão cumprida. Ao longo da trama, Ivani Ribeiro teve a liberdade criativa para desenvolver personagens e situações que explorassem esses temas de maneira envolvente e emocional, criando uma narrativa que cativou o público e se tornou um marco na história da televisão brasileira. Eu lembro da novela coisas assim incríveis. Eu lembro do jardim, onde era o céu, todas as pessoas vestidas de branco, claro. E tinha também um inferno, que era onde estava o personagem do Guilherme, e que eu lembro que eu sugeri ao Wolf, eu como adorava desenho, eu sugeri ao Wolf que a gente fizesse em cima do livro do Doré. As ilustrações da Divina Comédia do Doré são sensacionais. E tem lá desenhos do inferno e tal, que são figuras muito impressionantes, que as figuras estão todas enterradas. Então aparece só o topo da cabeça, às vezes só a cabeça, às vezes só uma mão. Então a gente fez aquela loucura na novela. A ida de Alexandre ao Vale dos Suicidas, a maneira como a vida pós-morte era retratada, tudo isso assustou e encantou o público. Mas o que muita gente não sabe é que essa novela teria se inspirado em uma história real. Mas não fica com medo. Se você ainda não deixou o seu like e se inscreveu no canal, esse é o momento exato para isso, tá bom? Corre aí, já se inscreve, deixa o like, vai ajudar bastante a gente aqui. Eu vou te explicar essa história direitinho. Você já ouviu falar no médium Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu na pequena cidade de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Filho de pais humildes, desde cedo, Chico demonstrou sensibilidade e uma profunda conexão com o mundo espiritual.
Sua vida, marcada por eventos extraordinários e uma dedicação inabalável ao serviço ao próximo, deixou um legado que transcendeu as fronteiras do Brasil e alcançou dimensões globais. Desde cedo, Chico apresentou sensibilidade mediúnica, percebendo presenças espirituais e manifestando habilidades incomuns para sua idade. Aos 17 anos, ele começou a experimentar a psicografia, um fenômeno pelo qual escrevia mensagens ditadas por espíritos desencarnados. Ao longo de sua vida, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros que abordavam temas como espiritualidade, filosofia, moral e consolo aos aflitos. Além dos livros, Chico também psicografou milhares de cartas, mensagens e poesias destinadas a pessoas que buscavam conforto espiritual e orientação em momentos de dificuldade. Suas obras são reconhecidas pela profundidade de seus ensinamentos e pela clareza com que abordavam questões fundamentais da existência humana. Entre seus livros mais conhecidos está Nosso Lar, um livro muito importante para o espiritismo e que vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. Na época em que Chico Xavier estava ativo, o Brasil vivia um contexto religioso diversificado e em constante transformação. Chico Xavier emergiu como uma figura proeminente dentro do cenário espiritual brasileiro, mas sua popularidade e aceitação não eram uniformes em toda a sociedade. E abordava esse tema do espiritismo de uma forma interessante, bem interessante. Eu não sou religioso, mas eu acho a doutrina espírita muito bonita. Eu acho ela bastante reconfortante, né? Ela resolve muitos problemas onde algumas outras religiões criam problemas, né? Por um lado, Chico Xavier era amplamente respeitado e admirado por muitos brasileiros, especialmente aqueles ligados ao movimento espírita. Seu trabalho como médium, psicografando mensagens que ofereciam conforto espiritual e ensinamentos sobre a vida após a morte, ganhou uma base de seguidores leais. Muitos viam nele um instrumento de luz e consolação em um mundo repleto de desafios e incertezas. No entanto, Chico Xavier também enfrentou críticas e resistências por parte de algumas correntes religiosas, especialmente os segmentos mais conservadores do cristianismo, como os pentecostais e alguns católicos. Esses grupos viam o espiritismo como uma prática proibida e até mesmo como uma forma de heresia, devido à sua crença na comunicação com os espíritos e na reencarnação, conceitos que divergem da maioria das práticas cristãs. Os pentecostais, em particular, frequentemente criticavam o espiritismo, considerando uma prática ligada ao satanismo ou à feitiçaria. Fazia o doutor Alberto, que era um médico espírita. Aí todo mundo começou a me pedir entrevistas e tal, para eu falar de espiritismo. Eu disse, não sou espírita. Mas você está fazendo? Estou fazendo. Estudei Allan Kardec, mas eu li Allan Kardec para poder saber o que eu estava falando. Não, é uma coisa importante para tanta gente, a religião. Alguns líderes pentecostais pregavam ativamente contra o espiritismo, alertando seus seguidores para se afastarem dessa, entre aspas, falsa religião e permanecerem fiéis à doutrina tradicional do cristianismo. Os católicos, por sua vez, também tinham suas reservas em relação ao espiritismo, embora em menor medida do que os pentecostais. Enquanto alguns católicos viam o espiritismo como uma prática supersticiosa e não ortodoxa, outros adotavam uma abordagem mais tolerante, reconhecendo a liberdade religiosa e o direito das pessoas de seguir suas próprias convicções espirituais. Eu me lembro que uma frase do Kardec que sempre me emocionou muito, e talvez essa tenha sido uma outra razão para eu aceitar fazer a novela. Ele sempre dizia que você podia até não acreditar em Deus, mas que Deus acreditava em você, que Deus ia te proteger de qualquer forma. Eu acho que qualquer doutrina religiosa que tem essa generosidade vale a pena de ser visitada, né?
Vale dizer que vários fatores contribuíram para a ascensão do espiritismo durante o período de Chico Xavier. Em primeiro lugar, o contexto cultural da época era marcado por mudanças significativas na sociedade brasileira. A urbanização, a industrialização e a migração interna estavam transformando as estruturas sociais e familiares, criando um ambiente de busca por novas formas de compreender o mundo e lidar com os desafios da vida moderna. Além disso, o espiritismo encontrou terreno fértil no Brasil devido à sua capacidade de conciliar elementos de religião e da ciência, atendendo a uma demanda por uma visão mais integradora e racional da espiritualidade. Suas ideias sobre a imortalidade da alma, a reencarnação e a evolução espiritual ressoavam com muitas pessoas que buscavam respostas para questões existenciais e consolo em meio às dificuldades da vida. Além das aparições de Chico na televisão, alguns programas específicos foram dedicados ao espiritismo e seus temas, incluindo debates, entrevistas e apresentações sobre assuntos relacionados à espiritualidade, à mediunidade e à vida após a morte. Esses programas contribuíram para aumentar o interesse do público pelo espiritismo, para desmistificar algumas ideias preconcebidas e estereótipos associados a essa doutrina. Agora falando um pouco sobre o livro Nosso Lar e qual foi a verdadeira influência dele na produção e na escrita da novela Viagem. O livro Nosso Lar é uma obra fundamental dentro da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Publicado em 1944, o livro narra a jornada espiritual do protagonista após sua passagem para o plano espiritual, descrevendo a colônia espiritual denominada Nosso Lar e a experiência vivida por André Luiz nesse novo mundo. Nós sabemos como é excitante você falar sobre o mundo sobrenatural, sobre coisas que você não conhece. Se a gente conseguisse tratar Kardec, o espiritualismo, sem essa exposição comercial gratuita disso, falar isso com origem, também sem ser doutrinador. Eu não queria fazer uma obra doutrinadora do kardecismo, ia ficar chata. Então vamos juntar essas duas coisas, a gente tem personagens interessantes, a gente tem uma história que tem um temperamento brasileiro. A influência de Nosso Lar na novela A Viagem é notável, especialmente na representação do plano espiritual e dos conceitos relacionados à vida após morte. Embora A Viagem não seja uma adaptação direta do livro Nosso Lar, a novela se inspirou em muitos elementos da obra de Chico Xavier para construir sua própria narrativa sobre a vida além morte. Assim como em Nosso Lar, em A Viagem, os personagens principais são confrontados com a realidade da vida após morte e são guiados por espíritos benevolentes em sua jornada espiritual. Os conceitos de reencarnação, lei de causa e efeito, evolução espiritual e amor como força transformadora presentes em Nosso Lar também são abordados na novela, refletindo a influência da obra de Chico Xavier sobre a trama de A Viagem. Além disso, a descrição detalhada do plano espiritual presente em Nosso Lar pode ter servido de referência para a construção dos cenários e ambientes do plano espiritual na época. A representação da colônia espiritual de A Viagem pode ter sido influenciada pelas descrições de Nosso Lar, criando uma atmosfera semelhante de beleza, paz e evolução espiritual. Mas vale dizer que nem só de paz e beleza vive o mundo espiritual. Inclusive, sabia que muita gente chega até aqui no vídeo, gosta do conteúdo e esquece de deixar o like e se inscrever. Cuidado, hein? Não pensa no Alexandre que ele aparece. A causa de muitos pesadelos entre brasileiros, tanto na década de 70 quanto na década de 80, foi a representação do sofrimento de Alexandre no Vale dos Suicidas. Você lembra disso? Uma coisa que gerou muita repercussão na época foi a representação do Vale dos Suicidas na novela. Uma representação espiritualista presente em algumas doutrinas e obras que abordam a vida após a morte e a jornada espiritual dos seres humanos. Especificamente o livro Nosso Lar, que a gente comentou agora há pouco. De acordo com essa obra, o Vale dos Suicidas é um espaço espiritual onde os espíritos que cometeram suicídio ficam temporariamente aprisionados. Nesse local, eles são envolvidos por suas próprias angústias, culpas e remorsos, enfrentando as consequências de suas ações. É um estado de sofrimento onde os espíritos permanecem até que possam se libertar desse ciclo de tormento e evoluir espiritualmente. Conforme descrito no livro Nosso Lar, os espíritos que cometerem suicídios encontram-se em um estado de sofrimento profundo e confusão. Eles são envolvidos por suas próprias angústias, remorsos e culpas.
nesse lugar onde as vibrações negativas refletem seus próprios estados mentais. Eles enfrentam as consequências de suas ações, confrontando as razões que os levaram ao ato do suicídio e suas ramificações espirituais. Eu trouxe o Guilherme Fontes para fazer o anjo numa recodificação de uma pessoa que tinha cara de anjo, aliás, para fazer o demônio, né? Ele fazia o cara do mal, mas personificado como se fosse um anjo do bem. Então isso também deu muito charme. O ambiente do Vale dos Suicidas é descrito como denso e pesado, como uma atmosfera carregada de emoções negativas. Os espíritos ali presentes podem sentir-se isolados e desesperançosos, incapazes de perceber uma saída para sua condição. No entanto, mesmo nesse estado de sofrimento, há oportunidades de aprendizado e redenção. Ao reconhecerem seus erros e se voltarem para a luz espiritual, esses espíritos podem iniciar um processo de transformação e evolução, buscando se libertar do ciclo de tormento e ascender espiritualmente para planos mais elevados. Esse assunto era tão polêmico que os próprios bastidores da novela parecia ser sobrenatural. Com o passar dos anos, a equipe comentou que era um tema muito sensível e que nem todos estavam confortáveis. Embora não haja informações confirmadas sobre fofocas de bastidores especificamente do remake de A Viagem, é interessante notar que produções envolvendo temas espirituais e sobrenaturais muitas vezes geram histórias intrigantes nos bastidores. Devido à natureza da história, com foco na vida após a morte e no plano espiritual, membros da equipe de produção e elenco puderam relatar experiências estranhas e inexplicáveis durante as filmagens. Como A Viagem trata de temas espirituais e da experiência de entidades além do plano terreno, alguns membros da equipe de produção e elenco puderam se sentir perturbados ou incomodados pela ideia de atrair a atenção de espíritos ou energias durante a filmagem. A Viagem, sendo uma das primeiras novelas brasileiras a abordar temas espirituais de maneira tão aberta e abrangente, várias novelas depois foram inspiradas ou influenciadas de alguma forma pela abordagem pioneira de A Viagem em relação a esses temas. Alma Gêmea, por exemplo, escrita por Valci Carrasco, foi fortemente influenciada por elementos do espiritismo, incluindo a ideia de reencarnação e a busca por almas gêmeas ao longo de várias vidas. Lembrando que a gente fez um vídeo sobre almas gêmeas. Se você tem interesse sobre esse assunto, terminou aqui, já corre lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. O que você achou? Deu vontade de assistir a novela A Viagem ou você ficou com medo? Que outra novela espírita você gostou de ter acompanhado? Deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!